Olá, meu nome é Manuela Leite e o título da minha apresentação é Corpos Reprodutivos entre Disciplina e a Dissidência. A obra poética Corpos Reprodutivos nasceu como ficção científica. Imaginar futuros era o exercício proposto para construir novos seres sensíveis. A questão da sobrecarga gerada pelo trabalho de cuidado, realizado majoritariamente por mulheres, e dos limites e potências de um corpo permeavam a criação quando surgiu o insight. E se a divisão sexual do trabalho de cuidado ultrapassasse os limites dos corpos biológicos e criasse novos pontos de vista e de vida? A partir dessa pergunta, inicia-se a construção de toda a fabulação. A pergunta trouxe imediatamente uma imagem à mente. Lamorré barbuda, Madalena Ventura com seu marido, pintada em 1631 por José de Ribeira, vista há poucos meses no Museu do Prado. Apesar do nome da obra remeter a uma figura feminina, ao se deparar com a imagem, pensa-se imediatamente em alguém do sexo biologicamente masculino, tamanho, volume e espessura de sua barba. A inflexão contida na pintura, e provavelmente aquilo que a fez permanecer na minha memória, é um seio volumoso que amamenta um bebê. Para a composição em corpos reprodutivos, a figura de Madalena é retirada de contexto, recortada, colocada no oratório e transformada em santa, aqui na obra chamada de Nossa Senhora da Amamentação. Em seguida, foram pensados em signos que remeteriam à religiosidade e à esperança de capacitar corpos biologicamente masculinos para o cuidado primeiro com a vida humana, que é a amamentação. Assim, além do altar com a imagem da santa, foram distribuídas na parede ao seu redor dezenas de velas em formato de seio, confeccionadas com essências de leite, que durante a ativação da obra espalharam pelo ambiente um aroma doce e delicado misturado ao odor da parafina queimada. Ao lado do oratório, o impresso como são conhecidos os santinhos da Igreja Católica, contendo de um lado a imagem da santa e do outro uma paródia da oração original, a Nossa Senhora do Leite, que na versão da obra apresenta a súplica de um homem pela dádiva de amamentar seus filhos. Como já citado, a ideia nasceu a partir de uma ficção, porém, tal foi a surpresa quando, ao longo da pesquisa, foram encontrados dados científicos, teóricos e práticos de que o que se pensou como simulação já era realidade. Nesse contexto, incluiu-se ao lado da instalação religiosa uma imagem seguindo os códigos visuais de um pôster científico, contendo informações verdadeiras sobre o processo hormonal capaz de fazer um corpo biológico masculino amamentar. O propósito de expor como trabalho artístico símbolos religiosos e científicos lado a lado vem de uma crítica a dois sistemas de poder vigentes, utilizados como ferramentas de controle e subjugação de corpos, desde que nos entendemos enquanto seres culturais. Em contraposição a eles, utilizamos o poder das imagens poéticas, a arte, trabalhando na construção e fabulação de novas formas de vida. Viva a era farmacopornográfica. O principal recurso do capitalismo pós-fordista é o corpo submetido aos fármacos. Silvia Federici, em sua brilhante publicação Caliban e a Bruxa, publicada no Brasil em 2019, comprovou que a caça às bruxas foi uma ferramenta de controle institucional de corpos e saberes. Desde então, as estruturas de conhecimento autorizado, científico, trabalham pelo controle de certos corpos femininos, negros, indígenas, homossexuais, em prol da hegemonia de outros, o corpo masculino, branco e heterossexual. Toda essa energia aplicada na dominação tem como único interesse a acumulação de capital. Diante das exclusões generificadas típicas do capitalismo, podemos pensar na recente valorização de uma amamentação mais longa, realizada pelas próprias mulheres brancas e de classe média, como estratégia para manter corpos femininos desvalorizados e afastados do mercado de trabalho na segunda metade do século XX. Décadas antes da ciência se ocupar décadas antes da ciência se ocupar em comprovar os benefícios indispensáveis do leite materno aos filhos da burguesia, essa tarefa era delegada às mulheres negras, pobres e até escravizadas, que deixavam de amamentar os próprios filhos à força, né, para fornecer leite para bebês brancos. Entretanto, desde a metade do século XIX, uma enorme quantidade de pesquisas foi financiada pela indústria de alimentos com o interesse de encontrar uma fórmula que substituísse o leite materno. A indústria investiu pesado na propaganda voltada à classe médica e esta, por sua vez, passa a prescrever o alimento artificial para as mães darem aos filhos. A partir daí, acontece uma redução no aleitamento materno.
Tais pesquisas, apesar de não comprovadas cientificamente, indicavam que o pseudoleite era substituto perfeito do produto e garantiria a correta nutrição dos bebês, passando a ser visto como mais confiável que o leite humano natural. A amamentação artificial é incentivada ao longo de todo o século XX. A partir de 1922, existe um crescimento considerável de propagandas de leite em pó. O lobby dessa indústria é tão forte que há indícios de que seus anúncios sustentavam economicamente as revistas especializadas na área pediátrica. Até os anos 50, o uso do leite em pó era visto como forma mais prática e segura para a nutrição infantil. No período seguinte, a utilização do leite em pó é recomendada inclusive a recém-nascidos. Todos sabemos que, a partir dos anos 60, ocorre uma entrada sistemática das mulheres brancas de classe média no mercado de trabalho remunerado e, certamente não por coincidência, iniciam-se também as pesquisas sobre a necessidade da amamentação e uso exclusivo do leite materno até pelo menos os primeiros 6 meses de vida, sendo recomendado o aleitamento até os 2 anos de idade. Tais pesquisas encontraram sua implementação como política pública a partir de 1981, após a Assembleia Mundial de Saúde. No Brasil, no mesmo ano, é instituído o Programa Nacional de Aleitamento Materno. A amamentação, que desde o século XIX foi substituída por fórmulas nutricionais para recém-nascidos, passou a ser revalorizada e supervalorizada pela ciência, justamente no mesmo período em que as mulheres estavam ocupando o lugar dos homens no mercado de trabalho. Não é possível não encarar tais dados científicos como política de controle dos corpos femininos, embutindo ideologicamente a necessidade do aleitamento materno como decisório para a vida e saúde do bebê, trancafiando novamente as mulheres no espaço doméstico e dando munição para o mercado justificar a diferença salarial entre homens e mulheres pelos prejuízos financeiros causados pela licença maternidade e pela amamentação. A divisão sexual do trabalho foi o problema que motivou a concepção de corpos reprodutivos. A heterossexualidade compulsória e seus sistemas de manutenção de poder por meio do sexismo foram os objetos da crítica que deram origem ao trabalho. Porém, o que sugere a distopia presente na obra pode apontar para futuros interessantes também entre homossexuais do sexo masculino, gerando possibilidade de amamentação tanto por pais adotivos quanto biológicos, beneficiários da cessão temporária de útero, a famosa barriga de aluguel, além do pai cisgênero da família tradicional. Cito aqui Preciado, abro aspas. O novo sujeito hegemônico é um corpo frequentemente codificado como masculino, branco e heterossexual, farmacopornograficamente suplementado pelo Viagra, pela cocaína e pela pornografia. Fecha aspas. Se esse corpo hegemônico pode ser servido por tantos suplementos para conduzir ao próprio prazer e satisfação, por que não poderia receber apenas mais uma suplementação em direção à equidade de gênero? Por que o corpo masculino, branco e heterossexual só está disponível para ser servido e nunca para servir? Só a tentativa de responder essa questão já daria uma tese e apontaria claramente para o sexismo ainda existente, revelado pelo simples desconforto, se não a recusa em discutir tal questão. Corpos de ambos os sexos nascem dotados de glândulas e sistema mamário completo contendo areola, mamilos e dutos. Desde 2018, mulheres transgênero têm amamentado bebês graças ao uso combinado de estrogênio, progesterona e domperidona, utilizados também por mães cisgênero que não produzem leite materno, mães biológicas ou adotivas. A combinação dos fármacos com a estimulação recorrente dos mamilos, por meio de bombas de amamentação, faz com que esses corpos sejam capazes de realizar o aleitamento infantil. O fato dessa suplementação produzir leite em mulheres transgêneras comprova que um corpo biologicamente masculino já é capaz de amamentar, graças ao desenvolvimento científico da era farmacopornográfica combinada à própria natureza humana. A amamentação realizada pelo homem cisgênero é um dado científico absorvível pelos corpos dissidentes. Falta apenas uma mudança na cultura para tornar essa realidade possível. Dentro da codificação dos corpos controláveis femininos e dos corpos ejaculatórios masculinos, é provável que as estruturas de poder resistam à possibilidade de unir a farmácia e a propaganda ideológica na expansão de ideias antissexistas e distinção da dominação masculina. A indústria farmacêutica criou a possibilidade da amamentação masculina cisgênera. Falta agora o cinema, que é pilar do biocapitalismo na construção das ideologias, aderir à novidade para produzir o desejo e transformar essa ficção em realidade. Vamos pensar em corpos reprodutivos como primeiro frame para a criação dessas novas subjetividades. Eu encerro por aqui. Muito obrigada